Sejam bem-vindos à Casa de Deus, é um prazer. Ao longo desta semana passamos por, se calhar, várias tribulações, mas apesar de tudo, hoje estamos aqui na Casa de Deus para o louvar, para o honrar. E é neste sentido que nós vamos cantar o hino número 199, Olhai e Vivei. Todos aqueles que puderem a se ajoelharem e a se unirem a nós em oração. Bom e eterno Pai, graças, Senhor, pela Tua infinita misericórdia que nos permite a cada dia viver e poder louvar o Teu nome. Possa ser esse sempre o nosso desejo, acordar com a disposição de Te louvar, de Te pertencer, de fazer a Tua vontade e de em cada momento representar o Teu caráter, para que possamos iniciar cada dia com o pé direito, como se costuma dizer, e que possamos também, a cada dia, sentir que Tu nos acompanhaste, que nós quisemos sempre consultar-te em cada momento, e para isso, Senhor, a escola sabatina é fundamental. Te agradecemos, Senhor, por aqueles que inspiraste
para que estas lições chegassem sempre até nós, que elas possam fortalecer-nos até aquele dia em que vamos encontrar-nos contigo. Que possa ser com o rosto alegre e feliz que possamos ver a tua vinda. Te suplicamos pelos méritos infinitos do teu Filho amado. Amém. Vou fazer-vos uma pergunta. Já alguma vez vocês pensaram que espreitar por um telescópio apontado para o céu foi, é e continuará a ser um ato irresistível? Eu trago aqui este livrinho, Mundos Maravilhosos. Eu penso que muitos de vocês terão este livro lá em casa. Eu tenho já há muitos anos, foi o meu pai que me o deu, e ao fazer a leitura deste livro, ele relata-nos bem o quanto é encantador e deslumbrante a imensidão do universo. Na página 17, então, deste livro, o diretor do Observatório de Yerkes, que fica na América, ele escreveu o seguinte: o universo não é um conjunto casual de corpos que acidentalmente se movimentam sem ordem ou sistema. É o resultado da omnipotência. Mais à frente, na página 63, diz que quer cientistas, quer indoutos, todos reconhecem o facto de que o Deus da Bíblia é o mesmo grande ser que se revela em toda a criação. Na mesma página, Isaac Newton, também bem conhecido de todos nós, certa vez também escreveu o seguinte: este universo existe e por essa mesma razão um facto impossível prova-se um milagre, postula um feito, poder infinito, bem maior do que qualquer outro, encerrando todos os mundos num só. Este é o mistério, o milagre indiscutível que conhecemos e que reivindica todos os atributos de Deus. Observar então este grandioso universo. Sabem, para uns é um mistério, para outros é um fascínio e para outros ainda é uma vontade enorme de sair aqui da Terra e pousar o pé em outro tipo de solo. John Glenn foi o primeiro astronauta norte-americano a viajar na órbita da Terra no ano de 1962. Ele é conhecido como um homem de fé e ele costumava dizer que as suas jornadas espaciais fortaleceram a sua convicção de que Deus existe. Um dia ele disse também o seguinte: olhar para este tipo de criação e não acreditar em Deus é impossível. Isto só reforçou a minha fé. Ele disse isto numa entrevista que ele fez quando fez a sua última viagem espacial, tendo ele 77 anos de idade. E agora eu queria colocar outra pergunta a todos vocês. Alguém aqui já pensou que gostaria também de poder fazer uma viagem espacial como este homem fez? Sabem que existem empresas de turismo espacial, mas embora essas empresas existam, para mim de nada serve. Sabem porquê, irmãos? Porque o valor, o preço do bilhete não é acessível. Então eu penso que não vale de nada eu sonhar com uma viagem espacial. Mas será mesmo que não vale de nada eu sonhar com um tipo de viagem assim? O que é que vocês acham? Que devemos ou não devemos sonhar com uma viagem espacial? Temos ou não temos marcada uma viagem espacial para todos nós? Voltamos ao livrinho, página 137.
tem lá uma pergunta muito importante. Quanto tempo levará a minha viagem ao céu quando partir daqui? Então parece, irmãos, que realmente nós temos que sonhar com isto. A resposta eu encontrei em 2 livros. No primeiro, Escritos, na página 16, e noutro livro também, Visões do Céu, na página 47. Helena White escreveu o seguinte: todos nós entramos juntos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com as suas próprias mãos as colocou sobre nossa cabeça. Então esta viagem, irmãos, é grátis e 7 dias a contemplar mundos maravilhosos. No livro Primeiros Escritos, página 35, Helena White faz uma descrição desta viagem. A voz do Filho de Deus chamou os santos que dormiam, saindo estes revestidos de gloriosa imortalidade. Os santos vivos foram mudados no momento e com eles arrebatados no carro de nuvem. Parecia todo ele sobremodo glorioso ao avançar para o alto. Dos lados do carro havia asas e debaixo dele rodas. E ao avançar o carro, as rodas clamavam, Santo, e as asas, ao se moverem, clamavam, Santo, e o séquito de santos anjos ao redor da nuvem clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E os santos na nuvem clamavam, Glória, Aleluia, e o carro subia para a cidade santa. Irmãos, eu creio que não devemos só sonhar, devemos manter viva esta esperança, porque esta viagem foi planeada por Deus. Esta viagem está escrita na Bíblia. O Senhor, em São João, no capítulo 14, Ele diz que foi, e que lá tem muitas moradas, e que Ele foi preparar um lugar para nós. E Ele virá nos buscar e vai nos levar para este lar, para este paraíso. Por isso, irmãos, que realmente vocês mantenham esta fé e cada dia que passa possamos manter esta esperança que cada um de nós vai fazer uma viagem espacial, uma viagem maravilhosa, onde podemos contemplar aquilo que aqui nesta terra só podemos contemplar através de um telescópio. Amém. Chegamos agora ao momento da nossa lição. Esta semana nós podemos estudar a lição número 10, Pequenos Tempos de Tribulação. E falamos um pouco sobre os conflitos que por vezes surgem na nossa família e de como nós podemos resolvê-los. A lição desta semana será recapitulada em classes. Uma boa lição para todos.
Mais uma semana que, pela graça de Deus, nos é concedida, mais um momento de podermos estar um pouco juntos, para juntos podermos abrir a palavra de Deus e nela continuar a encontrar as palavras, a orientação necessária que precisamos para os nossos desafios, para as nossas famílias, para os nossos relacionamentos. É bom estar uma semana mais convosco, agradecemos as palavras amigas que chegam até nós, as bênçãos que Deus nos tem concedido através deste ministério, que eu e o meu marido, Paulo, seja bem-vindo mais uma vez, temos a oportunidade e o privilégio de poder estar aqui ao longo destas semanas. Acabamos sempre por confidenciar que, oxalá que mais do que uma pregação e uma orientação para os outros, isto possa ser aplicado também na nossa vida e no nosso casamento e na nossa própria família. Saudamos cada um de vós. Se é a primeira vez que está connosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se quiser entrar em contacto connosco, fazer alguma pergunta ou algum pedido, disponha, nós estamos aqui para servir e porque habitualmente nós oramos ao Senhor, porque precisamos dele para perceber a palavra, para perceber a sua orientação. Vamos neste momento então fechar os nossos olhos, inclinar o nosso rosto e vamos orar. Querido Deus e nosso amado Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo quanto tens feito por nós e te agradecemos porque, seja qual for o desafio, a dificuldade, porque passemos, as angústias que vivamos, na Tua palavra, Senhor, nós encontramos o refúgio, Senhor. Amém. Tu não nos deixaste sós, deixaste este manual maravilhoso que é a Tua palavra para nos orientar e pedimos-te, Senhor, que o Teu Espírito nos assista, que nesta hora a mim e ao meu marido nos inspires, que toques os corações também de todos aqueles que sintonizaram nesta hora, através da rádio, da televisão, este momento e que a todos nós ensines e nos ajudes pela Tua graça a aplicarmos os Teus ensinamentos. Amém. Te pedimos tudo isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada já havíamos falado sobre momentos de perdas que trazem dificuldades à nossa caminhada e aos nossos relacionamentos, trazem desafios. E esta semana falamos sobre os pequenos tempos de tribulação, que às vezes, se aprofundarmos bastante um ou outro assunto, passam a não ser assim tão pequenos, podem causar grandes complicações, grandes desafios nas famílias. E um dos maiores desafios que normalmente quando fazemos aconselhamento a casais ou formação para casais é a questão de como saber gerir ou como saber resolver os conflitos, porque inevitavelmente por maravilhoso e extraordinário que possa ser o casamento, todo ele tem um ou noutro momento um momento de discórdia, um momento de conflito, um momento em que os dois não estando de acordo ou a própria família em si não estando de acordo, sente uma certa tensão e um certo conflito. E achei muito interessante que na lição de domingo fazia esta pergunta: quais os princípios bíblicos que nós poderemos encontrar? E foi falar sobre Mateus 7 e no Provérbios 19 para evitarmos, ou seja, para ajudar-nos a resolver esses conflitos. E um deles que fala em Mateus é tira primeiro a trave que está no teu próprio olho e só depois vai falar portanto, do argueiro que no fundo está no olho do outro. Isto no fundo o que é que quer dizer para nos ajudar exatamente a resolver os conflitos? Olha, Milu, eu não quero estar com muitos rodeios, eu vou direto ao assunto, porque não há aqui mesmo volta a dar. A razão principal, e não há outra, isto custa muito a admitir, o problema é esse, custa muito a admitir a cada um de nós. Mas o problema principal que faz com que haja conflitos, quer num casal, quer no nosso relacionamento com outras pessoas, é o nosso eu. Exato. É o nosso eu. Portanto, enquanto o nosso eu não está totalmente subjugado ao Senhor, nós vamos encontrar conflitos. E alguns poderão dizer, mas às vezes há conflitos que não dependem de nós. É verdade, há pessoas às vezes que são outras pessoas, terceiros que podem envolver. Mas a forma como nós respondemos às acusações, aos escândalos, as reações que temos, vai depender em grande parte se o nosso eu está subjugado ao Senhor ou não está. Porque, reparem, quando nós olhamos, e Ellen White, por exemplo, nos aconselha a nós meditarmos na vida de Jesus, e especialmente nas cenas finais do seu ministério, não é? Quando Jesus foi vituperado, foi maltratado, foi esbofeteado, bateram-lhe, chicotearam-no, cuspiram-lhe, chamaram-lhe nomes. Qual foi a reação de Jesus? Isso é algo que às vezes me faz pensar de uma forma
E para mim é uma medida que mostra que eu ainda tenho um grande percurso a caminhar. Porque se nós verdadeiramente tivermos o nosso eu escondido no Senhor, pois bem, nós teremos capacidade e teremos estofo, digamos assim, é uma palavra que normalmente usamos, para aguentar mesmo quando nos ofendam, mesmo quando fazem coisas que nos magoam, que nos possam ofender. Portanto, o principal objetivo de cada um de nós deve ser mesmo ter uma relação muito forte e muito firme com o Senhor, em que nós nos entregamos totalmente a Ele e dizemos: Senhor, por favor, transforma o meu coração. E sobretudo quando surgem estes momentos de tribulação, de conflito, mais do que nunca nós devemos refugiar-nos no Senhor. Exato. Quando há um problema, quando há uma dificuldade, é separar-nos, irmos num cantinho à parte, nos colocarmos de joelhos e derramarmos o nosso coração diante do Senhor. E muitas vezes acontece, e quantas vezes já não me aconteceu, que enquanto estou nesses momentos de comunhão com o Senhor, começo a ver, em vez de ver o teu problema, começo a ver o meu. Exato. Não é? E é isso que nós temos que fazer. E fazer isso não é uma vez nem duas, é perseverantemente. É verdade que não estamos aqui a dizer que não devamos dizer, se é necessário dizer o que seja necessário dizer, deixar de se dizer, isto vamos dizer juntos, mas no sentido de não fugir à verdade ou de não fugir à questão que tem que ser resolvida. No entanto, o problema é quando, porque há um conflito e as emoções começam a elevar-se e o temperamento já começa a ficar descontrolado, o tom de voz começa a ser diferente. Isso é sinal que devemos parar. Já não estamos sob o poder de Deus. E em vez de irmos resolver a questão, nós aumentamos ainda mais o conflito. E muitas vezes, e isto acontece muito entre casais, quantos deles, olhando para trás, acabam por dizer que até nem sabem como é que começou aquela discussão. E às vezes é por coisas tão triviais e tão simples que nem havia necessidade de ir tão longe e tão além, mas fômo-lo exatamente porque tu disseste, porque quisemos mais ao nosso eu, o nosso próprio orgulho, a nossa própria vontade, e não tivemos exatamente essa disciplina de nos refugiarmos no Senhor. E Sabes, o Senhor Milo, tomar conta de nós. No fundo, o casamento... Eu creio que cada vez mais há pessoas que olham para o casamento como algo idílico. Bom, realmente o casamento pode ser algo maravilhoso, mas nunca nos esqueçamos que nós estamos numa caminhada, estamos numa aprendizagem, estamos no processo de santificação, aqueles que já aceitaram Jesus como seu Salvador. E, portanto, nesse processo de santificação, o casamento é um meio extraordinário que Deus coloca diante de nós para que essas fraquezas de caráter, ou seja, o nosso caráter seja polido. Limado. No confronto uns com os outros, muitas vezes nós podemos ser limados. E aqueles que nos estão a ouvir registrem este pensamento, que é o seguinte: portanto, não desanimem quando às vezes viverem estes conflitos, pensem sempre naquilo que de positivo pode sair daí. E o que sai de positivo, normalmente, é nós ficarmos um bocadinho mais limados, mais polidos. Exato. Dói, magoa, mas muitas vezes nós temos que passar por esses processos dolorosos para ficarmos mais limados no nosso caráter. E um dos ingredientes fundamentais para superarmos exatamente estes momentos de conflito era aquilo que vinha referido na lição de segunda-feira, que é o dom do perdão. Ou seja, qualquer relacionamento que sobreviva, que cresça, que amadureça, não pode passar sem este ingrediente fundamental que é um dom de Deus, que é a questão do perdão. E nós não podemos esquecer que isso está intimamente ligado com a nossa própria salvação. Exatamente. Ou seja, isto é algo muito solene, porque a palavra de Deus é muito clara. Eu lembro, por exemplo, daquela parábola que Jesus contou do credor incompassível, do indivíduo que devia uma enorme quantidade de dinheiro ao seu senhor. Ele foi lá e pediu clemência, pediu misericórdia. Esse senhor a quem ele devia condoeu-se dele, perdoou, mas quando ele sai para fora... Não faz o mesmo. Não faz o mesmo a um seu conservo. E quase que o esgana e diz-te: paga o que me deves. E era uma diferença medonha, não é? Portanto, nós temos de ter a plena consciência que, se nós queremos que a misericórdia e a graça do Senhor repousem sobre nós, e temos que crer, porque se não recebemos a graça do Senhor, estamos perdidos. Porque é pela graça que sois salvos, diz a palavra de Deus claramente, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, temos de ter plena consciência que a salvação é um dom gratuito de Deus a cada um de nós, que é o seu perdão que Ele nos dá. Não porque nós o mereçamos,
mas apesar de não merecermos. Exatamente. Então, com este pensamento em mente, nós devemos pensar, se eu quero que a graça de Deus se manifeste na minha vida, então eu tenho que manifestar a graça para com o meu semelhante. E entre todos os nossos semelhantes, o nosso cônjuge é a pessoa mais chegada, Exato. mais íntima. Exato. Portanto, não importa quais tenham sido as quedas, as falhas do meu cônjuge, não importa, eu tenho que perdoar. E tenho que pedir a Deus que me ajude a mim, portanto, a ver as minhas falhas, como eu dizia, para, com a ajuda dele também, ultrapassar as falhas. Mas uma coisa é certa, Milo, eu cada vez mais estou consciente disso. Quanto mais tempo perdemos a olhar para as faltas do outro, tanto pior, Mais difícil fica. Claro. Nós temos é que olhar para nós. E os outros, repare, no fundo, cada um de nós é responsável Claro. por si mesmo. E se cada um fizer esse percurso de buscar o Senhor, então ambos estão a crescer à imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus é bem clara ao dizer que cada um de nós dará contas de Exato. si mesmo a Deus. Exato. Eu não tenho que dar contas de ti a Deus, eu tenho que dar contas de mim, da forma, daquilo que eu faço, das escolhas que eu faço, da forma como eu me relaciono contigo, com os nossos queridos filhos, com as pessoas. É de mim é que eu tenho que tomar consciência. Portanto, cada vez mais eu tenho que olhar para mim, fazer uma introspeção, pedir que o Espírito Santo venha cá sondar o meu coração, como Davi pediu, e estar mais preocupado comigo do que contigo. Exato. E se cada um fizer isso, nós estamos no bom caminho. Sobretudo no sentido de sabermos que as falhas, os defeitos, as dificuldades que todos temos. Todos e, portanto, temos, então. E a questão é, se Deus que é santo, justo e bom e não há pecado em Deus, que Deus é puro, Ele dá esta graça do perdão, quanto mais que somos nós míseros, que tanto tu como eu, que somos pecadores e que temos a nossa natureza corrompida desde o nascimento, devemos dar esse perdão um ao outro, porque realmente é essa a questão. É verdade que alguns podem dizer, mas foi realmente muito difícil, é muito difícil superar uma certa dificuldade e não consigo perdoar. Normalmente, quando eu ouço as pessoas dizerem esta questão, não consigo perdoar, eu digo, muito bem, chegaram lá. Porque realmente nós não conseguimos Por nós perdoar. mesmos não conseguimos. O perdão É uma não é um atributo humano. Não. Nós não o temos na nossa essência. Nós, na É um nossa dom de essência, Deus. andamos de costas viradas uns para os outros e Exatamente. magoando-nos mutuamente. Então, o perdão é um dom de Deus. Quando nós dizemos, Senhor, eu não consigo, é como se o Senhor olhar para nós e diz, finalmente Finalmente chegaste a essa conclusão. percebeste que realmente aquilo que tu tens agora a fazer e que é necessário fazer não depende de ti, porque não tens essa capacidade, mas de aceitares o dom que eu te posso dar agora, que é a questão do perdão. É que se a pessoa acredita que o dom do perdão está nela própria, ao exercer esse dom, isso pode levar a pessoa a cair num orgulho espiritual muito perigoso. Exatamente, uma justiça própria. É, exatamente, porque a pessoa, eu sou bom, eu faço isto, eu perdoo. Mas no fundo nem é o verdadeiro perdão. Isso não é Exatamente, verdadeiro perdão. isso é um perdão fictício. Exatamente. Portanto, temos de ter total consciência, cada um de nós é pecador. Às vezes, às vezes, quando as pessoas olham para nós e pensam que nós somos um bom casal, às vezes, se soubesse o que é que lá vai dentro. Ou seja, temos os nossos conflitos, claro, temos as nossas claro, dificuldades. claro. Bom, graças a Deus não é sempre, não Claro. é? Sim, também não estávamos aqui se fosse Exatamente. sempre. Pela graça de Deus, pronto, mas tudo o que nós temos de bom no É nosso isso. relacionamento, Milu, É sob a graça nós temos de de ter a Deus. plena consciência que é o Senhor Claro que sim. que trabalha em cada um de nós Claro. e no nosso lar, e tendo essa consciência, é nunca largar a mão do Senhor, Exato. nunca mesmo largar, Exato. porque se largamos, então aí estamos perdidos. Exatamente. E largar a mão de Deus também significa muitas das vezes darmos aso às nossas emoções descontroladas. E na lição desta semana falava sobre a questão da ira. Aquele versículo quando o Senhor diz irai-vos e não pequeis, E não isto parece pequeis. um contrassenso, não é? Porque normalmente Mas não a questão é, porque é isso que nós pretendemos aí- explicar. Exatamente, e aqui até faz a pergunta qual é a diferença. Exato. Há um tipo de ira que não é pecado. Aliás, o próprio texto em si explica isso. Exato. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, é Exato. possível eu irar-me sem pecar. Exato. Temos um exemplo em Jesus. Quando Jesus viu aquele negócio que se fazia no templo, ele revirou aquelas mesas dos cambistas e pegou num chicote e expulsou os vendilhões do templo. Pergunta, ele estaria irado? Bom, certamente que sim. Era uma ira santa? Era, sem dúvida alguma. Portanto, Jesus irou-se, indignou-se, talvez Exato. poderíamos A usar melhor indignação. indignou-se com aquela situação. No entanto, sabemos que Jesus nunca pecou, não é? Exato. Portanto, há lugar para uma certa indignação. E essa indignação tem o seu lugar quando estamos perante uma clara injustiça, não é? Estamos perante uma mentira, estamos perante um maltrato, estamos perante um ato de violência. Exato. Há lugar para a indignação, mas para a ira no sentido de indignação, mas há uma ira que é pecaminosa.
E essa ira é pecaminosa quando nós permitimos que essa ira magoe outra pessoa e que ponha em causa a sua integridade física, moral, etc. Aí sim. Porque normalmente, e a distinção vem, e depois na lição de quarta-feira faz essa referência também, uma coisa é alguém se indignar e se irar contra o assunto em causa, não envolvendo a pessoa em causa. O que é que eu quero dizer com isto? Uma coisa é eu dizer, olha marido, eu estou indignada e não posso aceitar de forma alguma isto que fizeste ou isto que disseste, mas uma coisa é eu tratar-te mal, é eu violentar-te, é eu ferir-te em consequência daquilo que eu digo, mas eu tenho razões para. Eu tenho razões para estar indignada sobre uma postura ou uma palavra que foi dita, mas não justifica o meu maltrato e a minha reação errada em relação a ti. Exatamente. E, portanto, eu creio que é esta a distinção que a palavra de Deus nos faz, porque muitas vezes nós não sabemos, é aqui que nós temos o erro, é que envolvemos a pessoa e a causa e o assunto e acabamos por maltratar a pessoa e vai junto com o assunto, e aqui nós erramos. E Milo, eu gostaria agora de referir um aspecto que foi aqui referido na lição de quarta-feira, que é o poder e controlo, que é o seguinte, este é um erro muito, muito comum em nós seres humanos, que é de nós acharmos, mas isto é inato em nós, na nossa natureza pecaminosa, nós acharmos que temos a capacidade e não só a capacidade, temos a autoridade e a legitimidade para mudar o outro. Pois. Nós não temos. Pois não. Nós não temos. E muitas vezes o que é que acontece? Existem estas tensões que depois dão estas tribulações, estes conflitos no seio de um casal, porque há um marido ou mulher Sim. que pensa que pode impor ao outro a sua vontade. Não pode. Não pode. A liberdade é um precioso dom de Deus. E repara, mesmo o bem tu não podes impor. Exato. Mesmo o bem. Exato. Deus, que é um Deus de amor, Claro. de justiça, de tudo. Tem que ser aceito na liberdade. Deus não se e na impõe a decisão. Ele próprio Claro. às suas criaturas. E Ele é o nosso Criador. E Ele é o nosso Redentor. Ele tinha toda a legitimidade, entre aspas, para se impor a nós e não se impõe. Então, quem somos nós para nos impormos aos outros? Mas, se eu vejo que tu tens um conceito que eu não concordo, aquilo que eu tenho que fazer, e já muitas vezes me aconteceu, é dizer assim, pronto, é orar por ti e dizer, olha, que Senhor ajuda a minha mulher a compreender, mas muitas vezes eu também digo, olha, mas pode-se dar o caso de que seja eu é que esteja errado e ela esteja E certa. eu estou a fazer a mesma coisa. Exatamente. E aí, o que é que eu estou a pedir a Deus? Ó Senhor, eu penso que estou certo e eu quero que tu vejas como eu Exato. vejo. E que se realmente for de Deus, nós os dois veremos exatamente se somos influenciados por Deus. E pela graça de Deus isso já Ora aconteceu bem, muitas vezes. ora bem. Ou seja, eu às vezes tenho uma convicção e penso que estou certo. Então eu quero que tu aceites Perceba. essa convicção, Sim. percebas como eu percebo, porque eu acho que aquilo está certo, mas tu não consegues perceber. Então, embora tu não consigas perceber, eu não tenho nenhuma legitimidade para te impor aquilo Exato. que eu tenho. Aquilo que eu posso e devo fazer é orar para que o Espírito Santo te ilumine e que te ajude a compreender aquilo que ele já me ajudou a compreender a mim. E pode-se dar o caso, eu devo estar sempre aberto a essa hipótese de que eu Até penso que nem esteja tenhas- certo, Exato. mas não estou certo, estou errado. Então aí eu peço a Deus que me dê a convicção a mim. E, portanto, abro-me ao Espírito de Deus para dizer, Senhor, mas se eu estou errado, que me mostres a mim. E, portanto, já aconteceu as duas coisas. Já aconteceu Exato. o Senhor De parte a parte. ajudar-te a ti, outras vezes o Senhor ajudar-me a mim, Exato. mas nunca podemos... Irmãos, isto é solene, isto é sagrado. Nenhum de nós tem o direito de impor, nem que seja ao bem, a qualquer pessoa. Exato. E se calhar ia também buscar esta vertente do ensinamento aos nossos filhos também, porque também passa por aí. Não podemos impor muitas também. vezes em nome de uma verdade, que não deixa de ser verdade, mas a forma como nós a estamos a inculcar aos nossos filhos, ou ao nosso cônjuge, ou a quem que nós Pode estar achamos... a gerar neles um espírito de revolta. o oposto. Exatamente. Em vez de aceitarem exatamente... E eles aparentemente parece que estão a aceitar porque são ainda menores Ora bem, e ora têm bem. que estar em nossa sujeição. Só quando eles crescerem e quando eles sentirem que têm a sua liberdade, eles vão dizer, acabou. Tudo isso. Eu não Exatamente. aceito mais esta imposição do meu pai, da minha Exato, mãe, eu agora exato. sou livre, vou fazer o que eu quero. Exato. Normalmente faz o oposto daquilo isso. que nós queríamos. E nós sabemos que estes momentos de ira, que não sejam de um pai ou de uma mãe, que nem sempre, por exemplo, e pode-nos acontecer num dia que estamos mais cansados ou que tivemos algum problema ou que houve uma dificuldade e não soubemos gerir as nossas emoções e os nossos filhos acabam por receber uma frase um bocadinho mais aguda, mais agreste ou uma abordagem entre marido e esposa um bocadinho mais triste,
hoje, com certeza que isto, em vez de ajudar a criança ou o cônjuge a poder estar mais íntimo e criar essa empatia, acaba por afastar. E Milu, uma coisa, nós nunca deveríamos educar os nossos filhos com espírito de ira. Exato. Deve ser sempre num espírito calmo. É É sempre... Mesma disciplina. Exatamente. Nós devemos mostrar que os amamos, Exato. não só através das palavras que nós dizemos, mas através dos atos que temos para com eles, que eles sintam que nós os amamos verdadeiramente e quando se trata de orientá-los, discipliná-los, mostrar porque é que nós não queremos que eles façam determinada coisa e para que eles possam compreender, porque a criança, se nós explicarmos, eles entendem. Eles entendem. Mostrar, olha, o papá, a mamã não gostam disto, por isto, assim, assim, assim. Explicar o porquê. Explicar. E a criança, ela entende. Exato. Pode não dar a entender que entende, mas a seu tempo o Espírito de Deus vai ajudar a entender. Exato. Quantas vezes não vi que, às vezes eu disse palavras aos nossos filhos que parece que entraram num ouvido e saíram no outro e mais tarde reconheci por coisas que eles disseram que aquilo afinal tinha lá ficado registado. Exato. Portanto, nunca a ira deve ser o... claro que às vezes já me irei e pedi perdão a Deus por isso e que Deus nos ajude a mim, à minha mulher e a todos os casais a podermos orientar sempre os nossos filhos sem qualquer ira no coração. Exato. Eu gostaria de terminar, Milu, com uma Sim. citação que vem aqui na lição de sexta-feira, que diz assim: o lar deve ser o centro do amor mais puro e da mais elevada afeição. Paz, harmonia, afeição e felicidade devem ser perseverantemente acariciadas cada dia. Perseverantemente. Esta é a palavra-chave aqui. Isto exige resiliência, paciência, investimento. Não é uma vez por todas, está Exato, feito. exato. Não, é diariamente. Assim como nós precisamos de comer diariamente, Exato. assim como nós precisamos diariamente de preparar a mesa, de lavar a Exato. louça, isto é algo contínuo. Perseverantemente acariciadas cada dia, até que essas preciosas virtudes habitem no coração dos que compõem a família. A planta do amor deve ser cuidadosamente alimentada, caso contrário morrerá. Todo o bom princípio deve ser acariciado se queremos que ele floresça na alma. O que Satanás planta no coração, o que é que ele planta no coração? Olha, más suspeitas, quando nós começamos a suspeitar um do outro, isso é terrível, inveja, ciúmes, maldicência, impaciência, preconceito, egoísmo e cobiça deve ser desarraigado. E como é que pode ser desarraigado? Unicamente pelo poder do de Senhor. Deus. Se permitir que essas más qualidades permaneçam na alma, produzirão frutos pelos quais muitos serão corrompidos. Quantos cultivam as venenosas plantas que matam os preciosos frutos do amor e debilitam a alma. Isto é uma frase muito triste. Dúvida. Quantos cultivam estas plantas venenosas? E, portanto, que o Senhor nos ajude. Nenhum de nós pode dizer eu estou livre de pecado. Nenhum de nós pode dizer ainda eu já estou completamente purificado do pecado, já estou totalmente santificado. Que ninguém se atreva a dizer isso, porque a partir do momento em que alguém diz isso é a prova de si que não está. Exato. Que não está, e que nós em humildade recorramos ao Senhor e digamos sempre: Senhor, ajuda-me a ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor pastor, neste caso, e que Deus nos ajude, porque sem Ele nada podemos fazer. É verdade que toda e qualquer coisa, como acabamos por perceber, tem a sua resolução no poder de Deus. E o que o Senhor Jesus nos diz é: daquilo que de vós dependa, vivei em paz. Porque é verdade que muitas vezes até as pequenas tribulações, os conflitos, podem nem sempre depender de nós e nós até querermos buscar a paz e isso nem sempre ser possível. Mas o que o Senhor nos pede hoje é para analisarmos cada um de nós a nível individual. O que é que eu posso fazer como esposa, como marido, filhos, pais, elementos da mesma família, para resolver exatamente esse conflito. E o resto, esperar no Senhor. Porque Deus é que tenha essa força e esse poder que Ele almeja dar-nos do perdão, da reconciliação, e que bom é, e todos nós já vivemos isso, quando nos reconciliamos uns com os outros. Que peso, que fardo que sai das nossas costas. Vivam isso, queridos. É uma bênção de Deus. Não vale a pena nós nos agarrarmos às nossas verdades, ao nosso orgulho, e quando olharmos à volta estamos sozinhos. O Senhor nos fez para estarmos juntos uns com os outros e sentimos falta uns dos outros. Então vivamos no poder de Deus uns com os outros. Que o Senhor vos abençoe, uma semana abençoada e até ao próximo programa.
cantores que finalizem. Por favor, está na hora. Todos saibam que tu és meu Deus.
Agradecemos este momento especial à Terezinha, à Lara, à Bia e à Sarinha e ao Pedro, e vamos passar o boletim. Já está chegando o tempo em que nós cristãos provados vamos ser, mesmo que a igreja esteja prestes a cair, ela não cairá, Deus sustentará. Servos fiéis irão se revelar quando a tempestade se aproximar e a sacudidura vai soprar, o vento que irá o trigo separar. Deus fará descer sua chuva, chuva de poder. Então virá o fim, Jesus irá voltar. O momento é de alerta, o sol já se pôs. A meia-noite vem, o noivo vai chegar. Servos fiéis irão se revelar quando a tempestade se aproximar e a sacudidura vai soprar, o vento que irá o trigo separar. A última mensagem do Senhor virá com grande glória e poder, e o povo fiel de Deus irá provar da luz que vem do céu. Servos fiéis irão se revelar quando a tempestade se aproximar e a sacudidura vai soprar, o vento que irá o trigo separar. Servos fiéis irão se revelar quando a tempestade se aproximar e a sacudidura vai soprar, o vento que irá o trigo separar. Já passaremos de imediato ao último hino, mas gostava de dizer umas palavras que eu sinto no meu coração que devo dizer. Independentemente da mensagem que ouvimos e que era muito boa, não sei se os irmãos repararam, e só quero deixar esta reflexão. Não sei se os irmãos repararam como quando a música domina, esquecemos a mensagem. Concluir esta escola sabatina, convido a todos a colocarem-se de pé para juntos entoarmos as estrofes do hino número 197, Cristo tocou-me.
Oremos. Senhor, pedimos perdão pela negligência às vezes das pequenas coisas, que possamos desejar fazer mais e mais Tua vontade, mas não esqueçamos de sermos diligentes nas nossas responsabilidades. Te pedimos perdão, Senhor, por tudo quanto erramos durante a semana ou hoje, e te queremos pedir, Senhor, que sobretudo nos acompanhes em cada momento, que a nossa mente se volte para Ti em busca de paz, em busca de perdão, em busca de luz para como agirmos em cada momento. Senhor, possas ser benigno para conosco, ainda que nós nada mereçamos, tudo te suplicamos pelos méritos de Cristo.